Olha que beleza, questãozinha teórica, mais difícil do que as anteriores, ó. TRI 677,93. Ei, tudo bom? Prof. Breno aqui, seu professor de física na internet. E eu tô passando aqui só pra te contar que esse vídeo ele é um corte de uma live que eu fiz corrigindo a prova inteira do Enem, ok? E eu fiz a correção em ordem crescente de dificuldade. Então, acompanha aí o vídeo, entende bonitinho. A gente vai falar das habilidades, das competências, do nível de dificuldade, do TRI da questão. E curte o resto da playlist também, que tem todas as questões da mais fácil até a mais difícil. Tchau, tchau. Bom proveito e bons estudos. Enunciado da questão. A corrente elétrica mencionada é induzida por... Beleza. Qual que é o comando, né? Qual que é o comando da questão? Identificar o motivo. O motivo de quê? Da indução. De quem? Da corrente elétrica. Alternativas: radiação, condução, campo elétrico variável, campo magnético variável, ressonância eletromagnética. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida, expressão importantíssima no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior do que a dos fogões convencionais. Beleza, ele quer saber o motivo da corrente elétrica induzida. É radiação? Gente, radiação aqui seria o quê? Radiações eletromagnéticas, né? Não é. Ele fala que a corrente é induzida no fundo da panela, ele não fala que é troca de calor por radiação, né? É condução? Não, né? Ele fala que tem a ver ali, ó, o aquecimento tem a ver com o efeito Joule, né? Condução é troca de calor o quê? Pelo contato das partículas, não é isso? Também não tem nada a ver. Campo elétrico variável, campo magnético variável? Pois é. Vamos ter que investigar essas duas aqui. Ou ressonância eletromagnética, né? O que acontece? Toda vez que você tem um campo magnético, você pode usar ele para produzir correntes elétricas por meio de um negócio que chama indução eletromagnética, tá? Basicamente é o seguinte, ó. O fluxo magnético é o número de linhas de campo em uma área. Toda vez que você pega um circuito condutor fechado, por exemplo, e você vai fazendo ele chacoalhar perto de uma região onde tem campo magnético, você varia o fluxo magnético nesse circuito, né? Então, por exemplo, ó, aqui não tem nenhuma linha atravessando a minha espira, então não tem fluxo magnético. Agora tem uma, então tem fluxo magnético, variou o fluxo magnético. Agora tem 3, variou de novo. Agora tem 5, variou de novo. Toda vez que tem uma variação de fluxo magnético, seja para mais ou para menos, você vai ter uma corrente elétrica induzida, né? Essa é a lei de Faraday. A força eletromotriz induzida ela é proporcional à variação do fluxo magnético no intervalo de tempo. Beleza? Então a regrinha que você tem que ter na cabeça é o seguinte: variar o fluxo magnético gera uma força eletromotriz induzida, uma voltagem induzida, que vai produzir uma corrente elétrica induzida, desde que o meu circuito elétrico esteja fechado. Qual que seria o nosso gabarito? Campo magnético variável. O campo magnético variável vai gerar corrente elétrica induzida. No caso do fogão de indução, gente, o que acontece? Só para te dar uma ideia da lógica dele aqui, tá? Você tem uma trempe ali, e dentro dessa trempe você tem uma bobina, tá? E essa bobina tá ligada numa fonte de tensão elétrica, que é uma fonte de tensão elétrica alternada. Ou seja, ela vai produzir corrente elétrica para um lado, corrente para o outro, corrente para um lado, corrente para o outro, corrente para um lado, corrente para o outro. E aí, o que você vai ter aqui? Um campo magnético gerado nessa bobina, que ele é um campo magnético alternado. Então, no que esse campo magnético fica mudando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, o fluxo magnético, né, nas partes da panela vai mudando. Vai ficar aparecendo uma corrente elétrica nas partes da panela. Essa corrente esquenta a panela por efeito Joule e você esquenta a sua comida. Por que eu acho que essa questão ela é percebida como uma questão mais difícil que as anteriores, tá? Porque o estudante médio não estuda teoria direito. Ele acha que tem que decorar a equação e ele simplesmente não leva esses conceitos a sério. Aí ele lembra que tem um trem de magnético. Aí ele não sabe se é eletromagnético, ele não sabe se é campo elétrico, ele sabe que tem um trem que variar, tem outro que não tem. E simplesmente ele não consegue lembrar e perceber essa relação.
da variação do fluxo magnético com a força eletromotriz induzida com a corrente induzida. E aí, espero que você tenha gostado da correção. Essa questãozinha é muito bacana, tá? E se você quiser ver qual foi a próxima questão mais difícil que essa na prova desse ano, o link tá aqui em cima para você. E aqui do lado tem um outro vídeo também te ensinando a organizar os seus estudos em física, beleza? E se você quiser conhecer mais do meu trabalho e estudar comigo, o link tá aqui embaixo na descrição.